aleluia, 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 aleluia. Quando estamos unidos, estás entre nós. Quando estamos unidos, estás entre nós e nos falarás da tua vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: "Estais vendo alguma coisa?" O homem levantou os olhos e disse: "Estou vendo os homens, eles parecem árvores andando." Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: "Não entres no povoado." Palavra da salvação. Você pode ir se sentando e cantando o refrão do salmo. Ofereço ao Senhor um sacrifício de louvor. 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 Meus irmãos, minhas irmãs, nessa quarta-feira da sexta semana do tempo comum, nós somos provocados por Deus por essas duas leituras, tanto a primeira quanto o Evangelho. Na primeira leitura nós vemos o final do dilúvio. Deus havia purificado a face da terra do pecado, porque foi exatamente isso que ele fez quando ele tomou essa decisão de fazer chover por mais de 40 dias. Mas antes disso ele deu uma instrução para Noé, que Noé construísse uma arca. E essa arca seria um instrumento da salvação para toda a humanidade. A perpetuação da humanidade se daria ali. Por quê? Porque no momento em que a Escritura diz, a Bíblia, lá no capítulo 6 do livro do Gênesis, que Deus ficou entristecido de ver o nível que chegou o pecado na face da terra, e ele se arrependeu de ter feito o homem, diz o texto sagrado, e a partir daquele arrependimento ele quis exterminar o homem da face da terra. A palavra diz que, diante daquele sentimento, claro, está traduzindo algo para a nossa dimensão espiritual, naquele momento Deus viu que existia um homem justo
sobre a face da terra, e o nome dele era Noé. A palavra diz que Noé era um homem justo e íntegro. Imagina, já havia acontecido a queda dos nossos primeiros pais, o pecado já tinha sido transmitido para toda a raça humana. Vamos tentar imaginar dessa maneira. Noé tinha as dificuldades que nós temos, a luta que nós temos diante da realidade, das nossas fraquezas, da concupiscência, como eu explicava na quarta-feira passada. As dificuldades que nós enfrentamos, Noé enfrentava, porém, na sua liberdade, Noé fez uma opção diferente da de Adão. Adão livremente não quis continuar o relacionamento de amizade com Deus na obediência a Deus. Já Noé, na sua liberdade, decidiu por ser fiel. E foi Noé, um único homem, isso aqui é muito importante. Um único homem, ele encontrou graça diante de Deus. Ele encontrou graça diante do Criador. E Deus tomou a decisão de salvar a humanidade através da fidelidade de um único homem. Nós podemos imaginar como Noé interagia com Deus. O filme de Noé não tem muita coisa a ver, não. Parece que Noé tomou um santo daime lá no filme, ficou loucão, e aí Deus fala com ele. Não é aquele filme que fizeram aí do Noé. Nossa, tenebroso. O cara parece que quer matar a nora o tempo todo. Deus me livre, sombrio. Mas Noé tinha intimidade com Deus. Noé interagia com Deus em oração. Foi nessa interação, nessa amizade, nessa opção que ele fez por Deus, que Deus trouxe a revelação. Deus se revela àqueles que buscam a face dele. Deus se revela, Deus mostra. Eu estou escrevendo um livro sobre intercessão. Se Deus quiser, eu vou conseguir terminar. Já era para eu ter entregue em novembro. Já é fevereiro, eu ainda estou... Mas é dentro da inspiração e do tempo. Mas nesse livro eu falo exatamente isso, que Deus fala com aqueles que oram, com aqueles que buscam, Ele revela, Ele mostra, Ele dá estratégia, Ele ensina os passos que nós devemos caminhar, Ele mostra onde verdadeiramente nós devemos nos concentrar, onde deve estar o nosso foco, seja na intercessão, mas seja na nossa vida, nas situações que nós enfrentamos na nossa casa, na nossa família, com as pessoas que nós amamos. Deus dá a direção. Eu até coloco o testemunho lá de uma filha que orava pelo seu pai, pedindo a cura do pai dela, mas orava assim aleatoriamente. O pai dela era um alcoólatra, até que um dia, na intimidade, Deus revelou para aquela filha qual era a verdadeira necessidade daquele pai. E quando ela focou naquilo que Deus revelou a ela, não passou muito tempo para a libertação acontecer. Porque Deus fala, e Deus falou com Noé. Deus não falou com mais ninguém daquela geração, inclusive com ninguém da família dele. Eles devem ter achado que ele ficou louco. Construiu uma arca. Deus falou com ele que ele iria salvar os animais, salvar a família dele, né? As outras 7 pessoas que entraram na arca com ele, seus 3 filhos com as suas esposas e a esposa de Noé, né? Era um absurdo. Depois Jesus veio dizer: o Filho do Homem virá, ou melhor, a geração em que o Filho do Homem virá será como a geração de Noé. Eles comem e bebem, casam e se dão em casamento. Não estão nem aí para Deus. Noé estava aí sim para Deus. E Deus falou com ele. Deus falou com Noé. E Noé foi obediente a Deus. Diga comigo, eu preciso. Primeiro, ser amigo de Deus. Mas não só ser amigo de Deus. Sendo amigo de Deus, eu preciso seguir as orientações do Senhor para a minha vida. Eu preciso caminhar na inspiração. Viver na inspiração. Naquilo que Deus revela ao meu coração.
pela palavra, na intimidade, aquilo que Deus segreda a mim, eu preciso obedecer e seguir a vontade de Deus. Ajuda-me, Senhor. Como Noé, eu preciso ter a coragem de seguir aquilo que o Senhor está me direcionando. Quando eu escutava o Salmo, já sabia, né, que era o Salmo 115, já preparei a missa. Mas eu lembrava da minha vocação. Foi o Salmo que Deus me deu quando eu estava correndo dele. O primeiro Salmo que Deus me deu, eu estava orando ao Senhor e eu sentia que Ele estava me chamando para algo. E algo não, eu sabia que era para ser padre, mas eu não queria. E aí eu falava, Senhor, ia no Santíssimo, ficava lá, oh meu Deus, o sacristão tinha que me mandar embora da igreja. Que eu ficava lá aos pés do Senhor, ali, escutando, querendo entender, às vezes não aceitando. E aí eu pedi uma palavra, eu abri a Bíblia, caiu o Salmo 109. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem. Eu fechei a Bíblia e corri e fui embora. Aí no outro dia, de novo eu fui lá, trouxa, né? E aí, orando a Deus, agradecendo por tudo que Ele tinha feito na minha vida e tal, e querendo correr do chamado, e aí pedi de novo uma palavra, abri. O que caiu? Salmo 115. Como eu poderei retribuir ao meu Senhor por todo o bem, por toda a graça que me fez? Eleva o cálice. Na hora que eu li lá, eleva o cálice, eu fechei a Bíblia de novo. E fui embora. Eu falei, eu não quero. Por que o Senhor está insistindo? Até que Ele foi me orientando e eu baixei guarda e entendi que eu não seria feliz plenamente se não fosse respondendo ao chamado que Ele havia me feito. E hoje eu posso testemunhar para vocês, existe uma felicidade no meu coração que é sobrenatural por saber que eu estou na vontade de Deus, porque a vontade de Deus é capaz de me fazer feliz. E eu pergunto para você, você está na vontade de Deus? Noé estava na vontade de Deus, Noé buscou a vontade de Deus, Noé quis fazer a vontade de Deus, e a partir daquele sim que ele deu para Deus, olha o que Deus fez, salvou a raça humana pelo sim de um homem. Claro, olhando figuramente, Noé figura o Cristo obediente, justo, reto. Aquela arca, os santos padres vão dizer que a madeira da arca figura a cruz de Cristo, que salvou toda a humanidade. Aquela água do dilúvio, os santos padres dizem que figura o batismo que nos purifica dos nossos pecados. Os santos padres também dizem que a arca de Noé é a igreja. Ninguém se salvou fora da arca, porque a igreja é sacramento universal de salvação. Ninguém se salvou. Quem estava fora da arca pereceu. Então entenda, Deus está nos falando. Deus está falando talvez com você que está pensando em sair da igreja, ou que até já deu algum passo de saída dela. Não existe salvação fora da igreja. Isso é doutrina católica. A igreja é instrumento, é sacramento universal de salvação. Ela é essa arca que acolhe os seus filhos e que os defende de tudo aquilo que poderia fazer com que eles perecessem. Nós precisamos abrir o nosso coração para fazer essa experiência com o Senhor. Mas também é importante nós entendermos e compreendermos hoje o grande chamado que Deus nos faz nessa sagrada liturgia, a partir da Escritura, de nós cultivarmos continuamente, dia após dia, seguidamente, um relacionamento pessoal com Deus. Nós precisamos ter intimidade, nós precisamos estar aos pés do Senhor. Não estou minimizando, tá? Entenda quando eu falo não é só vir à missa. É preciso estar com Ele. Talvez até alguns estejam aqui na missa, mas não estão agora com o coração em Deus. Porque o mundo quer nos roubar, quer roubar o nosso tempo, quer roubar a nossa imaginação. Na hora que eu tenho que me concentrar nas coisas de Deus, vem um turbilhão na minha cabeça. Nós precisamos nos voltar para o Senhor, cultivar um relacionamento de amizade com Ele,
cultivar essa intimidade, interagir, seguir as suas ordens, caminhar na sua vontade. Nós precisamos nos abrir, meus irmãos, e ter na nossa vida a experiência deste novo recomeço. Em Noé está começando tudo de novo. Deus está ali amando a humanidade. Deus está dando a oportunidade da comunidade humana, da raça humana, começar da maneira certa. Nessa Eucaristia eu não tenho dúvida que Deus está dando a muitos de nós a oportunidade do recomeço, de caminhar na vontade dEle. Nós precisamos nos abrir e buscar cada vez mais sair da nossa acomodação, daquele lugar que nós nos acomodamos, e ir na direção do Senhor. O que acontece no final do texto sagrado dessa liturgia? O versículo, no capítulo 8, o versículo, deixa eu achar aqui na minha colinha, o versículo 26, do capítulo 8, ou melhor, 22, 21, 22. O Senhor, antes do 22, então Noé, depois que terminou o dilúvio, que ele achou e viu a terra, Noé desceu da arca, construiu um altar para Deus. Veja a atitude. Ele construiu um altar de adoração. Se preocupa não, sai daí, cachorrada. Eles só querem tirar sua atenção da palavra, então não ceda, porque Deus está falando com você. Esqueça o cachorro e olhe para Deus. Amém? Então você que está ouvindo em casa, ouviu o grito de cachorro, é porque tem uma cachorrada aqui que vem para a missa, que a porta da igreja está aberta, né? Cachorro sempre entra na igreja. A porta está escancarada. Mas não se preocupe, fique concentrado na palavra, porque Deus está nos falando pela palavra. O que Noé, qual é a atitude do amigo de Deus? Adoração. Ele ergue um altar de adoração a Deus. E diz a palavra, Deus tinha se desagradado do ser humano. Quando Noé oferece o sacrifício e Deus sente o cheiro do sacrifício, diz que aquele odor foi agradável. Deus se agradou do que Noé fez e fez uma aliança. Porque Deus é Deus de aliança. E Ele diz aqui, na aliança que Ele faz com Noé, o Senhor aspirou o agradável odor do sacrifício de adoração e disse consigo mesmo: nunca mais eu tornarei a amaldiçoar a terra por causa do gênero humano, por serem más desde a infância as inclinações do coração humano. Nunca mais eu tornarei a castigar todos os seres vivos, como eu acabei de fazer. Enquanto a terra durar, o plantio e a colheita, o frio, o calor, verão e inverno, dia e noite, jamais vão de cessar, por causa de um homem fiel. A bênção veio sobre a face da terra. A bênção veio sobre toda a humanidade. Imagina se você caminhar em fidelidade, não em infidelidade, na fidelidade a Deus. Imagina, talvez você seja o único da sua casa. Se através de Deus abençoou todas as gerações, porque Ele foi fiel, ofereceu um sacrifício de adoração. Imagine através de você. Se você for fiel, se você buscar a Deus, não por interesse. Noé não tinha nenhum interesse, Noé tinha sinceridade de adoração, desejo de adorar, desejo de estar com Deus, vontade de caminhar com Ele. Esse deve ser o nosso compromisso com Deus. Nessa quarta-feira, Deus nos chama a fazer esse compromisso de intimidade, de adoração, de rendição, de obediência, de escuta, de intimidade, de amizade. Talvez você tenha deixado a sua vida de oração, talvez você tenha se desgastado e esteja desgastado, talvez você está iniciando no seu caminho com Deus. Mas eu digo para você, viva uma vida interior. Peça que Deus aumente a sua fé todos os dias. Busque o arrependimento dos seus pecados, a confissão. Comungue em estado de graça e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida.
Você vai ver como Deus vai te usar para abençoar a sua casa e a sua família. Mas não só, todas as pessoas que com você conviverem. Porque você será diferenciado, não melhor, mas diferenciado por ser um amigo de Deus. Os seus sentimentos, as suas palavras, a sua maneira de se relacionar, o seu cuidado com os necessitados. Tudo vai ser marcado pela graça de Deus, pela força da intimidade. Mas o Evangelho nos mostra essa dimensão que nós precisamos nos abrir hoje. Porque Deus, Ele cura fisicamente. E há um testemunho de uma cura física no Evangelho de hoje. Mas muito mais que a cura física, Deus quer nos falar através dessa atitude. Deste homem que foi levado até Jesus. Quem aqui é batizado? Diga glória a Deus. Talvez poucos de nós tenhamos sido batizados já adultos ou adolescentes. Quem foi batizado criança aqui? Eu fui batizado com, com 2 meses. Então me levaram, alguém levou aquele cego. É como um rito de iniciação. Alguém levou aquele cego até Jesus. Um dia nos levaram até Jesus para nós sermos batizados. Verdade ou não é? Você foi com as suas próprias pernas? Não, te levaram no colo provavelmente. E deu o maior trabalho, arrumou uma gritaria danada dentro da igreja. Na hora que caiu água na cabeça então, foi um desespero, você nem lembra. Mas alguém deve contar. Mas te levaram, alguém levou este cego até Jesus. Não foi ele que foi. Mas é um rito de iniciação que hoje o Evangelho nos traz, nos faz compreender. Ele se aproxima de Jesus. E olha a atitude de Jesus. Tira ele do meio da multidão e leva para um lugar deserto. O profeta vai dizer: eu te levarei ao deserto para falar o teu coração. Era muito mais do que uma cura física. Deus queria fazer muito mais. Deus te trouxe aqui nessa noite, fez você ligar a televisão, ou rádio, ou acessar pela internet, porque Ele quer falar ao seu coração. Ele está te levando ao deserto, Ele está te levando a um lugar secreto, para Ele segredar ao seu coração aquilo que Ele quer para a sua vida. E aí este cego, ali com Jesus, Jesus cospe no olho dele, ora por um instante e pergunta: você está vendo alguma coisa? Eu vejo os homens como árvore. Porque o processo da vida espiritual é assim. A gente não tem uma clareza imediata. Quando nós começamos a nossa caminhada, hoje eu tenho um entendimento da palavra, da vida espiritual, da minha caminhada com Deus e da humanidade completamente diferente do que há 21 anos atrás, quando eu encontrei Jesus. Quando lá... Você consegue distinguir, detectar se alguém te apresentou Jesus? Se alguém te levou até Jesus? Quem te trouxe aqui hoje? Vamos lá na Canção Nova. A pessoa já está com a segunda intenção, né? Não em você, mas que você encontre Jesus. A pessoa que me levou a Cristo chama-se Bebel, Maria Isabel. Eu tinha 18 para 19 anos. Tinha encontrado com Jesus, mas ainda não tinha entregue a minha vida a Ele. E ali, quando ela me apresentou Cristo, me chamou para um grupo de oração, eu participei de um seminário de vida no Espírito, eu me abri ao amor de Deus, entendi a dimensão do pecado, busquei a confissão, comecei a caminhar, fui batizado com o Espírito Santo, dei seguimento à minha caminhada nas lutas próprias de um jovem que queria sair das amarras do mundo, que queria deixar aquela vida que estava pervertida, e ali a graça de Deus foi atuando. Mas hoje, depois de 21 anos, caminhando com Jesus, ainda não estou pronto, estou longe de estar pronto. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa vida, a nossa caminhada com Deus é dessa maneira. A gente começa a enxergar as coisas ainda de uma maneira turva. Às vezes, ainda lá no fundo do coração, tem algumas dúvidas. Será? Será que é assim mesmo? Parece que eu não estou entendendo direito o caminho. Parece que eu não estou compreendendo aquilo que Deus está querendo me mostrar. Será que eu tenho que deixar dessa maneira mesmo? Será que eu tenho que romper com tudo? E aí Jesus
dá o segundo passo. Jesus coloca a mão nele de novo, sobre os seus olhos, e diz o Evangelho que aquele homem passou a enxergar claramente todas as coisas com nitidez. Meus queridos, minhas queridas, nós estamos num tempo extremamente conturbado e que exige de nós uma visão muito clara da fé. Exige de nós um posicionamento muito concreto na nossa caminhada, senão nós vamos perecer e vamos nos enredar, vamos sim nos envolver naquilo que a palavra de Deus diz, que Satanás trabalharia nos fins dos tempos para gerar uma apostasia da fé. Se nós não tivermos clareza, se nós não deixarmos Jesus curar a nossa visão, nós vamos apostatar. E, infelizmente, tem muitos cristãos e católicos apóstatas dentro da igreja, que acreditam mais nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus, mais naquilo que as ideologias ensinam do que Deus revela na palavra e pela doutrina da igreja, porque já deixaram de ter intimidade, já deixaram de ir ao deserto, de ficar com o Senhor, já deixaram, não permitem mais que o Senhor os toque, e vão readquirindo a cegueira de antes, e não percebem. Parece que foram hipnotizados. Não tem aquela cobra que diz que hipnotiza? Aquela piton, que ela levanta, que tem aquela... Parece que ficou hipnotizado. O mundo tem nos hipnotizado, se nós não buscarmos vida interior. E aí eu digo de nós consagrados, dos religiosos, dos sacerdotes, todos nós, a igreja. Se nós não buscarmos a intimidade com o Senhor, nós vamos apostatar da fé. Porque as coisas estão muito bem trabalhadas para nos desviar do caminho de Deus. E hoje é um dia de recomeço, como Deus recomeçou com Noé. Hoje é um dia de recomeço, é um dia de propósito, de eu dizer: eu quero, eu preciso, eu vou com o Senhor para o deserto, eu quero voltar a enxergar, eu quero a visão, eu quero uma visão límpida, clara, eu quero enxergar com nitidez. Eu preciso enxergar com nitidez a minha vida, o mundo, as realidades que eu enfrento. Eu preciso dizer para você hoje, você que veio aqui, e dizendo para você, eu estou dizendo para mim: deixemos o Espírito Santo nessa noite nos levar a ter uma visão clara de Jesus Cristo, clara do Evangelho, clara do chamamento que Ele nos faz à santidade, clara, uma visão clara do chamado que Ele nos faz à intimidade, à adoração, à entrega da nossa vida, uma visão clara das exigências do segmento, que eu não vou enganar você. É exigente, sangra, dói, mas se eu estou com Deus, eu consigo avançar. Eu consigo enxergar. Nós precisamos ter uma visão clara sobre as realidades espirituais, sobre as realidades sobrenaturais, os princípios sobrenaturais, as etapas que existem nessa caminhada, e principalmente nós que aqui estamos e você que me acompanha de casa, tendo conhecimento sobrenatural, nós entendermos com essa visão clara quais são as táticas do inimigo para nos desviar do caminho de Deus, a sua tentativa de nos levar à perdição, aquilo que ele vai insistindo, martelando nas brechas que nós vamos dando para ele. Hoje Deus quer nos dar a visão sobrenatural, como Ele tem trabalhado para colocar irmão contra irmão, filho contra pai, pai contra filho, como Ele tem trabalhado para colocar família contra família. E nós muitas vezes cegos, não conseguindo enxergar, porque está nos faltando intimidade, está nos faltando secreto, está no secreto com Deus. Nós estamos perdendo a visão espiritual e estamos cedendo espaço para esse divisor nos dividir entre nós, esse divisor nos separar de Deus, da intimidade, esse divisor propor as alegrias falsas desse mundo, para que a gente se desvie do caminho e apostate da fé.
Viva como aqueles da geração de Noé, como Jesus diz, quando o Filho do Homem voltar será como na geração de Noé. Ninguém está nem aí. Não tinha aquela musiquinha? Tô nem aí, não vem com seus problemas que eu não tô nem aí. Muitas vezes a gente faz assim com Jesus. Tô nem aí. Nossa, mas eu já fui na missa? Olha que coisa boa. E o resto? Autonomia, a gente vai criando uma autonomia. Hoje, conhecendo as realidades sobrenaturais, eu preciso me posicionar dentro do conhecimento de Jesus, pelo poder do nome, na autoridade do sangue de Cristo, a força da cruz, a palavra que liberta, os sacramentos que nos fortalecem, a poderosa intercessão da Virgem Maria, que é auxílio para a nossa caminhada. Nós vamos fazendo, dia após dia, esse caminho, e entendendo que Deus é por nós. Ele quer levar você a enxergar claramente. Segura na mão de quem está do seu lado. Balança a mão desse irmão. Provoca ele aí, fala com ele. Ei, Deus quer fazer você enxergar claramente. Dá um sorriso para ele com nitidez, para que você não se perca. Balança a mão desse irmão para que você não se perca. Deus está falando, fala com ele, Deus está falando com você. Para que você não se perca. Ele quer te dar uma visão clara, nítida, das realidades espirituais. Mas balança a mão dele e diga, isso se conquista estando aos pés do Senhor. Mas padre, eu não consigo ir na igreja. Continua segurando a missa do seu irmão. Eu não consigo ir na igreja fazer adoração todo dia. Você não consegue rezar em casa, não? Quanto tempo a gente perde assistindo televisão, vendo seriado, lendo coisas que não tem nada a ver? E quanto tempo eu tenho dado para Deus no secreto, na intimidade? Quanto tempo eu tenho gasto com Ele? Dizendo que eu amo. Às vezes a minha oração é essa: eu estou aqui, eu te amo. Às vezes não consigo falar mais nada, mas eu fico ali, estou aqui aos teus pés. Às vezes eu falo com Ele, fala comigo, eu não estou conseguindo entender. Me direciona, me inspira. Eu estou me sentindo fraco, me fortalece, mas eu estou ali. Se você não pode ir na capela fazer adoração, dobre o joelho no seu quarto, na sala, no seu oratório. Mas entra em comunhão com Deus. Não fique disperso. Deixa Deus clarear a sua visão. Balança a mão desse irmão e diga, deixa Deus clarear a sua visão. Porque, meus queridos, se Deus clarear a nossa visão, ninguém vai entrar em desespero por causa de crise no Brasil. Porque nós sabemos que alguém já venceu essa crise, que é Jesus Cristo. Nós sabemos que o sofrimento do presente tempo não se compara à glória que há de ser revelada por Cristo. Demora, pode passar 5, 7, 10 anos, mas nós somos justificados por Ele. Mas nós temos que estar aos pés, nós temos que abrir a visão espiritual e entender. Balança a mão desse seu irmão e diga para ele, Deus está te dando a graça de uma oportunidade de salvação. Ele não quer, dá um sorriso para ele, ô bênção. Ele não quer que você se perca. Sorria para ele e diga, Paulo vai dizer, nós não caminhamos pela visão, nós caminhamos pela fé. Mas só caminha pela fé quem gasta tempo com Deus. Então chegou a sua vez. Comece a enxergar os problemas da sua casa com os óculos de Jesus, e não com a lente de aumento que o diabo colocou. Como é que é o nome daquele negócio que coloca no óculos aqui? Fica. Esses dias eu fui na oculista, ela falou comigo, padre, sua vista está começando a ficar fraca, né? Você chegou aos 40. Mas eu não vou colocar o multifocal ainda não. Talvez no próximo ano a gente vai precisar de um multifocal. O diabo às vezes coloca multifocal para aumentar todas as coisas. Se nós não caminhamos pela fé, ele coloca o multifocal porque você não consegue enxergar. Não é? A gente pega o multifocal, às vezes se você não tem um multifocal, você vai ler um negócio e você fala,
não consegue enxergar, nem de perto, nem de longe. Mas diga comigo: Senhor, eu estou pedindo a graça ao Senhor nessa noite. Segura na mão dessa bênção aí, diga: abençoa a vida desse meu irmão. Cura a cegueira. Faz com que ele enxergue claramente, com nitidez, aquilo que é o seu projeto para a vida dele. Não o deixe parar na dificuldade, mas que ele enxergue, que ele conheça a ti e ele entenda que tu és vencedor, que tu és o justo, o íntegro, o obediente, o fiel, muito mais que Noé. Noé salvou aquela realidade, mas o Senhor salvou a humanidade por toda a eternidade. Obrigado, Senhor, porque esse meu irmão hoje volta a enxergar. E a partir de hoje, Deus, eu estou pedindo, incomoda esse meu irmão com esse compromisso de amizade, de correspondência, de fidelidade ao Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Dá uma olhadinha para esse irmão e diga para ele: volta a enxergar, querido. Em nome de Jesus. Pode aplaudir a obra que o Senhor está fazendo na vida do seu irmão aí. Pode aplaudir. Fica a dica. Final do Evangelho. A última palavra. Jesus mandou o homem ir para casa. Ele disse: não entres no povoado. O que isso significa? Não voltes para o mundo. Não voltes para a vida velha. Não entre no povoado. Vá para casa. Saia desse mundo. Por isso que ele mandou o homem não entrar no povoado. Não volte para as coisas velhas desse mundo. Porque se alguém está em Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é criatura nova. Passou o que era velho. Tudo se fez novo. O nosso Deus é Deus de aliança. Eu queria pedir o padre Cleidmar cantar essa. Não sei se é essa, padre, mas vem cá. Não, a que o senhor preparou. Eu tinha pensado na aliança, que a aliança de Deus não se rompe jamais conosco. Mas pode ser a que o senhor escolheu. Pode ser. Porque você está falando tanto de curar as cegueiras, né? E muitas vezes nós somos cegos porque nós não queremos enxergar. Essa é a verdade. Por medo de enxergar e ter que mudar toda a nossa vida. Você não fez isso? Quantas vezes Deus falou ali na palavra e você não queria enxergar e você fechava a palavra? Assim é muita gente, muitas pessoas que têm a oportunidade de mudança, têm a oportunidade de começar a fazer a vontade de Deus, mas por medo, né, não querem enxergar. Eu peço ao Senhor, então, vamos ficar em pé. Eu peço ao Senhor que nos conceda a graça de um milagre. Primeiro, de nos dar coragem. Assim como você mudou a sua vida e hoje é sacerdote, assim como também mudei a minha vida, tinha outros planos para a minha vida e hoje sou sacerdote, que não tenhamos medo de ter essa experiência e essa visão de Deus em nossa vida. Se for preciso do milagre, fala bem forte assim para Jesus: Jesus, realiza um milagre em mim. Realiza um milagre em mim. Realiza o impossível em mim. Realiza o impossível em mim. Jesus, neste nome há poder. Canta de todo o coração. Jesus, neste nome há poder. O seu nome é poderoso. Sua glória toda a terra. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. O impossível, Ele pode realizar. O impossível,
pode realizar a todos nós o impossível. Ele pode realizar. Canta com fé. O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível a nós, o impossível a nós, Ele pode realizar. Põe a mão nos seus olhos e, fazendo essa alusão mesmo de tudo aquilo que foi pregado nesse instante, peça ao Senhor assim: Senhor, eu te peço agora que, utilizando desse momento e nessa dinâmica, Senhor, eu te peço que cura-me dessa cegueira física e a cegueira espiritual. Que eu possa enxergar, Senhor. Dá-me a sabedoria, Senhor, para enxergando a Tua vontade em mim. Que eu coloque em prática a Tua vontade. E que eu seja feliz assim, Senhor. Dá-me a graça, Senhor. Dá alegria de te servir. Dá-me a graça, Senhor, da alegria de fazer a Tua vontade. Realiza, Senhor, o impossível, se necessário for, em minha vida. Amém, Senhor. Jesus, canta. Jesus, Ele tudo pode. Jesus, Ele está aqui. Jesus, Ele te cura. Jesus, realiza um milagre. Jesus, o impossível Ele já realizou. Acredita nisso, vai. O impossível Ele já realizou. O impossível, sim, o impossível a mim. O impossível a mim, Ele já realizou. Só você canta, vai. O impossível Ele já realizou. O impossível Ele já realizou. O impossível, sim, o impossível a nós, o impossível a nós. Bata no teu peito assim: o impossível a mim, o impossível a ti, o impossível a nós. Bem forte agora. Ele já realizou. Glória a Deus! Você está enxergando claramente e com nitidez. CançãoNovaPlay.com. Assine já!